financeira e muito mais. Hub de Negócios, a sua conexão com pessoas, oportunidades e ideias que geram valor. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Você ouve My News VIP FM 90,9. VIP FM. VIP Rádio e Televisão Limitada. CYM 680. Transmitindo para o mundo pelo site e aplicativo. My News VIP FM 90,9. 90.9. Onde o jornalismo independente se encontra. É onde o jornalismo independente se encontra. Agora, 3 da tarde, 3 minutos. Não é exagero. Não, você que já está ouvindo desde 1º de julho sabe, não é exagero o que eu vou dizer. Sabe o que eu vou dizer? Que você vai ouvir aqui o que não anda ouvindo por aí. Todas as vozes. Todas as vozes. O seu programa de notícias e diversidades. Ah, mas como é bom. Ó, hoje o motorista de aplicativo do Uber se chama Maico, que me trouxe pra cá. Ouvinte da My News. Então, cada vez mais, My News VIP FM ligadíssimo nos 90.9. Um abraço, Maico. Um abraço pra você. Essa coisa do rádio em carro aqui em São Paulo é comprovado pelas pesquisas, né? O rádio tem um poder, um peso, uma relevância muito grande em automóveis aqui na capital. Muito bem. Aqui, você curte filmes de terror? Pois bem, daqui a pouco, no encontro com Carlos Ferrari, professor Carlos Ferrari, naquele quadro De Ferrari, pausa para refletir na velocidade da notícia, ele vai dar a dica cultural de hoje. O Carlos Ferrari está com a gente nas segundas, quartas e sextas. Só que nas sextas-feiras, ele dá dicas culturais. É um filme para você assistir, uma série, um evento cultural. E hoje ele vai falar sobre opções de filme de terror. Para quem gosta de filme de terror, é uma maravilha. Vai daqui a pouquinho a dica. No quadro Peças Raras, a memória do rádio do Brasil, Marcelo Abud, pesquisador, comunicador, vai trazer mais uma parte do quadro, do programa, na verdade, que fez muito sucesso nos sábados, o Você é Curioso. E vai trazer nesta edição do Você é Curioso, como era o jingle do Silvio Santos, da campanha eleitoral do Silvio Santos. Aí você vai dizer, o Silvio Santos foi candidato, em 1989. Só que depois a candidatura dele foi impugnada. E aí o Marcelo vai trazer nessa memória do rádio como é que era o jingle radiofônico da campanha eleitoral do Silvio Santos, que o Marcelo exibiu em 2009 no programa Você é Curioso. Mas o jingle é de 89, é a memória do rádio do Brasil. Dentro de instantes, entrevista sobre o seguinte tema: a falta de equidade de gênero nas empresas aqui em São Paulo, quando o assunto é direção da empresa. Dados sobre como a presença feminina nos conselhos de administração das empresas essas presenças melhoram o desempenho e a responsabilidade social das empresas, e por que São Paulo está muito atrás de outras cidades, até de países vizinhos nossos, quando o assunto é ter melhor presença em quantidade e qualidade de mulheres na administração. Entrevista já, hein? Agora, uma pergunta para você. Porte de arma tem que ter, senão você não pode sair por aí, né? Uma coisa é a posse, outra é o porte. Você não pode sair por aí carregando uma arma, se não tiver porte de arma. E porte de arma, que digo, de revólver, pistola, AK, né? Fuzil. Você não pode sair por aí e tal, se não tem porte de arma. Agora, e porte de spray de pimenta? Pode. Se você quiser sair por aí pela rua com um sprayzinho de pimenta na mão, você pode? Não perca entrevista sobre esse tema
com o Dr. Ramon Comurugi, que é o nosso advogado de plantão para esses temas aqui no Todas as Vozes. E claro, o giro da equipe de jornalismo, as notícias do Brasil e do mundo e muito mais. Vamos chegando, porque o Todas as Vozes é o seu programa de notícias e diversidades. Todas as vozes. Todas as vozes. O seu programa de notícias e diversidades. Bom, começo imediatamente com a equipe de jornalismo. Subsídio de 0,44% por litro de gasolina é estendido por mais 30 dias. Imediatamente, equipe de jornalismo, Gabriel Correia, você. A escalada do conflito no Oriente Médio fez o Brasil prorrogar o subsídio por litro da gasolina. Em vigor desde o final de maio, o benefício acabaria neste sábado, mas foi estendido por mais 30 dias a partir do próximo domingo. A portaria com a extensão do subsídio de 44 centavos por litro de gasolina foi assinada na noite dessa quinta-feira. Além da gasolina, o subsídio do diesel de R$ 1,12 por litro continua valendo. Na semana passada, o Congresso havia prorrogado por 2 meses a medida provisória que criou a subvenção ao diesel. Esses 2 subsídios são incentivos pagos pelo governo para produtores e importadores conseguirem reduzir a alta dos preços internacionais do petróleo. O pagamento é feito por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A iniciativa é para reduzir os impactos da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã sobre os preços dos combustíveis em todo o mundo. O Brasil chegou a sinalizar que poderia encerrar o subsídio da gasolina neste mês, após o anúncio de um acordo prévio entre os Estados Unidos e o Irã no mês passado. No entanto, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que o acordo com o Irã havia falhado e o conflito voltou a pressionar o mercado internacional de petróleo. Após registrar queda, o barril do petróleo tipo Brent voltou a ultrapassar $100 nesta semana, o maior valor em 2 meses. Além dos subsídios oferecidos pelo Brasil, na semana passada o Conselho Nacional de Política Energética autorizou o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina para 32%. Mas biocombustível ajuda a reduzir a dependência da gasolina derivada do petróleo. A medida vale por 180 dias. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia. Muito obrigado, Gabriel Correia. Tem que ser tudo rapidinho, senão não vai dar tempo de pôr no ar todas as reportagens. Tem que ser tudo rapidinho. Vamos lá, equipe. Do Gabriel, vou agora para o Renato Ribeiro. Como é que está o panorama em relação à chuva no Rio Grande do Sul? Hoje melhorou um pouco, né, o cenário. Vamos saber os detalhes. Renato Ribeiro, você. As chuvas dão uma trégua na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A previsão é de sol com muitas nuvens, mas com possibilidade de temporais isolados. Até domingo podem ocorrer pancadas fracas a moderadas, além de queda de granizo em algumas regiões. Por causa das chuvas dos últimos dias, a capital gaúcha e outras cidades, como Santa Teresa, Encantado e Montenegro, seguem sob aviso de cheia. Os rios Taquari, Caí, Uruguai e Guaíba continuam com níveis acima das cotas de alerta, atenção ou inundação. A Prefeitura de Porto Alegre, inclusive, emitiu um alerta para a possível elevação do Guaíba na região das ilhas e no extremo sul até a próxima segunda-feira. As equipes da Defesa Civil monitoram as áreas de risco e orientam os moradores. 2 abrigos emergenciais já estão prontos para acolher as famílias afetadas. Segundo o governo do estado, os prognósticos indicam que o período de instabilidade deve continuar nos próximos dias. Desde a semana passada, os temporais provocaram estragos em 206 municípios e deixaram quase 1.900 pessoas fora de suas casas. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas ou inundadas, acompanhar os níveis dos rios e manter documentos e medicamentos organizados para o caso de desocupação. Em situação de emergência, ligue para o telefone 199. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Esse é o Renato Ribeiro nessa parceria que temos com a Agência Brasil, Rede Nacional de Rádio, EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Já outro repórter, aliás, a repórter Tatiana Alves, já nesse primeiro giro com a reportagem. E atenção, hoje a lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho completa 35 anos. Vocês que ouviram o nosso Todas as Vozes ontem, sabem que eu fiz uma entrevista aqui com o presidente da Organização Nacional
Nacional de Cegos do Brasil, no quadro Atitude e Inclusão, que é aquele nosso quadro das 4h30 da tarde sobre o tema. E hoje eu vou ler a nota oficial que a organização soltou, que divulgou hoje de manhã, né, sobre o tema. A posição da ONCB sobre avanços e preocupações em relação à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tem uma nota oficial, eu vou ler, tá curtinha, não está longa, e é muito consistente, já adianto para vocês, inclusive sobre os riscos a respeito dos avanços na contratação de pessoas com deficiência pelas empresas. E ainda hoje também, vamos falar com o repórter Gabriel Brum, porque a Comissão de Valores Mobiliários autorizou a oferta de crédito rural para produtores pagarem suas dívidas. Tem gente nesse país que reclama de barriga cheia também, né? Te contar. Bom, no momento que eu chamar a reportagem, eu explico para vocês por que eu digo isso. Vamos agora ao Rio de Janeiro, já que a Justiça do Rio determinou bloqueio de contas do Master e outras empresas. Repórter Tatiana Alves. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio das contas do Banco Master, da Trustee, distribuidora de títulos e valores mobiliários, da Axor Asset e de 2 empresários ligados ao caso. O valor do bloqueio pode chegar a 135 milhões de reais. A decisão foi tomada na quinta-feira, depois de uma ação apresentada pelo governo do estado e pelo Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência dos servidores estaduais. A investigação gira em torno de um investimento feito em 2025. Na época, o Rio Previdência aplicou 150 milhões de reais em um fundo chamado Texas 1 FIA. Quase todo o dinheiro estava concentrado em ações da empresa Ambipar. Mas cerca de um ano depois, esses papéis perderam valor de forma significativa. Com isso, o Fundo de Previdência dos Servidores acumulou um prejuízo de quase 15 milhões de reais. Na decisão, o juiz Vladimir Hungria afirmou que existem indícios de operação fraudulenta e destacou que a movimentação dos recursos públicos teria ocorrido de forma complexa, o que, segundo ele, indicaria o conhecimento e a participação dos envolvidos. O magistrado também apontou possíveis sinais de má gestão por parte dos responsáveis pela aplicação dos recursos do Rio Previdência. Segundo a ação, colocar um volume tão grande de dinheiro em um único ativo aumentou os riscos da operação e deixou o investimento mais vulnerável. Outro ponto levantado pela Justiça é a suspeita de que o aporte possa ter sido usado para impulsionar artificialmente a valorização das ações da empresa. Na avaliação do juiz, há indícios de que o fundo de previdência tenha sido utilizado para dar suporte a uma estratégia financeira considerada irregular. As investigações continuam e devem aprofundar a apuração sobre o destino dos recursos e a responsabilidade dos envolvidos no caso. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Muito obrigado, Tatiana Alves. Você pode e deve participar comigo, deixar opinião. Está cada vez maior, né? O número de participantes aqui pelo nosso WhatsApp. Você pode e deve deixar sua participação aqui no Todas as Vozes. É muito fácil. 11 9 1252 9090. 11 9 1252 9090. Não confunda. Você está ouvindo. Eu sei que a frequência anteriormente era ocupada por outra emissora, blá 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 blá. Mas ó, agora você ouve a My News VIP FM 90.9. Por que VIP? Porque para nós, você, ouvinte, é very important person. Você é VIP. Para nós, você é VIP. Bom, seguindo com a movimentação da equipe de reportagem, vamos... Já ouvimos o Gabriel Correia, o Renato Ribeiro, a Tatiana Alves. Agora eu vou com a Solimar Luz com a seguinte informação. Doenças neurológicas afetam quase metade da população das Américas. Detalhe, Solimar Luz, você. Doenças neurológicas como enxaqueca, acidente vascular cerebral, epilepsia e Alzheimer já afetam quase metade da população das Américas. São cerca de 470 milhões de pessoas afetadas por essas condições.
Os dados apresentados pela ONU fazem parte de um novo estudo liderado por pesquisadores da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com o documento, embora as taxas de mortalidade tenham diminuído entre 1990 e 2023, o número total de pessoas afetadas continuou a aumentar, influenciado pelo envelhecimento da população. No Brasil, especialistas defendem que os cuidados devem começar antes do surgimento dos primeiros sintomas de doenças como o Alzheimer. Na população adulta, a enxaqueca foi avaliada como a principal causa de incapacidade. Entre os idosos, prevalecem a doença de Alzheimer e o AVC, acidente vascular cerebral. O levantamento examinou 19 doenças neurológicas não transmissíveis e relacionadas a lesões em 38 países e territórios entre 1990 e 2023 e constatou que uma grande parcela da perda de saúde neurológica poderia ser evitada com mudanças de hábitos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Muito obrigado, Solimar. Bom, vamos para a memória do Rádio do Brasil, né? A tradição neste horário é aquele encontro com Marcelo Abud. Marcelo Abud é uma referência em memória do Rádio do Brasil, é professor de comunicação da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado, e também é redundância, né, Marcos? E é um excelente pesquisador da história do rádio. Você pode encontrar Marcelo Abud, pode se encontrar com ele todo sábado aqui na My News VIP FM. Tem um programa inteiro, Peças Raras, das 8 às 9 da manhã, com reprise nos domingos de 7 às 8 da manhã, Peças Raras. Então amanhã de 8 às 9, domingo de 7 às 8, você tem o Peças Raras com Marcelo Abud. E hoje, Marcelo traz pra gente mais uma etapa, né, do especial dele sobre o programa Você é Curioso. Você é Curioso, né? Que era apresentado pelo Marcelo e pela Silvânia, né? Pelo outro Marcelo e pela Silvânia. Pois bem, hoje, entre outras coisas, vocês vão ouvir o tempo em que Silvio Santos... Sim, o saudoso apresentador Silvio Santos tinha um jingle de campanha política. Ele foi candidato à presidência da República com o número 26 na campanha de 89, mas depois teve a candidatura impugnada, não pôde concorrer, porque havia uma irregularidade na própria inscrição do Silvio. Então, vamos relembrar esse momento histórico e curioso? 6 minutinhos de companhia, da melhor companhia possível. Marcelo Abud, aqui no Todas as Vozes. Momento Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Até o início dos anos 2000, era comum eu ouvir música nos finais de semana. Eu ligava o rádio, deixava o dia todo sintonizado em alguma emissora que tocasse música, isso enquanto arrumava a casa. Mas essa história mudou no início dos anos 2000. Lá por volta de 2004, eu fiz uma viagem junto com um casal de amigos. E na rodovia em que nós estávamos, apenas os 90,9 sintonizavam bem. Eu passei a ouvir então, ali na estrada, o Marcelo Duarte e a Silvânia Alves entrevistando o Zeca Camargo. O Zeca tinha lançado um livro chamado A Fantástica Volta ao Mundo, Registros e Bastidores de Viagem. Em um tom bastante divertido, ele contava aos apresentadores do programa as inesperadas dificuldades que viveu em viagens que fez pelo mundo para uma série de reportagens para o Fantástico da Rede Globo. A partir daquele sábado, não teve jeito, né? O Você é Curioso me fisgou de vez.
Até que veio um convite inesperado para que eu fosse o entrevistado. Em 2009, eu separei 10 peças raras do meu acervo e conversei no ar, ao vivo, com os apresentadores do programa. Você é curioso, também quer prestar uma homenagem ao veículo que todo mundo ouve. O Marcelo Abud, que é ouvinte do nosso programa, criou um site, um blog para divulgar sua coleção de arquivos raros do mundo radiofônico, Peças Raras. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvânia. Tudo bem? Bom dia. Já apertou o REC aí para gravar? Que essa entrevista claro. vai entrar para a história. Opa, tá gravando? Preparado. Tá gravando? Você quer que faça assim, 3, 2, 1, gravando? Gravadíssimo já aqui. Marcelo, não só eu, como várias pessoas que eu avisei também já falaram, estou gravando em CD até essa entrevista. Opa, então você não é por falta de gente gravando que não vai se tornar essa entrevista uma peça rara. Bom, a nosso pedido, o Marcelo selecionou algumas raridades que ele tem na coleção, no Peças Raras. A gente vai ouvir os trechinhos que ele selecionou, aí ele comenta o que é depois do trechinho. Vamos começar, atenção, sobrevoando São Paulo. Helicóptero vermelho da Bandeirantes sobrevoando na Avenida da Consolação, 10 graus a temperatura, a 150 metros de altura. Boa tarde, Hélio Ribeiro. A bordo do PT HDG, fala o nosso repórter voador, Franz Neto. Vai, Franz. Serviço público para combate e o trânsito, Hélio. Pela Avenida Rebouças, trânsito tranquilo, sem qualquer problema, não há congestionamento. A Consolação também totalmente livre. Helicóptero vermelho sobrevoando a Igreja da Consolação agora, 250 metros de altura. Que maravilha, Rebouças livre, a Consolação livre. Quando foi isso, Marcelo? E em 1972, né, em meados de 72, sobrevoou literalmente no ar o Abelhudo Cofap Bandeirantes, que era o Franz Neto, esse repórter que nós ouvimos neste trechinho. Você mandou muita coisa, a gente selecionou algumas, não dá para tocar tudo aqui. Vamos ouvir, esse é um clássico, ainda mais que a gente está em véspera de eleição, vale a pena recordar este áudio. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, eu já comecei a receber presentes nesta campanha eleitoral. O meu irmão chegou em casa e disse que a agência de propaganda que trabalha para as nossas empresas me deu o primeiro presente desta campanha. E vocês vão ver o presente que eu ganhei. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26. Olha, que clássico essa campanha presidencial de 1989, Silvio Santos. Em 2010, uma nova participação e em 2011, o início do quadro Interferência, em que reconstituíamos programas de rádio do passado. Neste sábado, eu convido você a acompanhar uma edição especial do nosso programa Peças Raras às 8 da manhã, em que vamos relembrar o Você é Curioso? Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Até a próxima, meu caro Marcelo Abud. Elvésio está acompanhando a gente. Deixa eu ver aqui o bairro Elvésio na Consolação. Muito obrigado aí pelas palavras carinhosas, Elvésio. Estou vendo aqui você na mensagem no WhatsApp, por isso que eu estou com o celular pertinho do rosto. Para quem não sabe ainda, né? Assim que as coisas vão funcionar por aqui em relação à proximidade que eu tenho que ficar da tela quando a letra é pequenininha, tá, gente? Vamos lá. Elvésio, muito obrigado pelas palavras, tá? Da Consolação, diz que já é fã do programa. Gente, estou acompanhando aqui nos sites do UOL e da Folha a seguinte notícia. MP das Blusinhas enfrenta ofensiva de empresários após o tarifaço de Trump. É o seguinte, após novos tarifaços do governo Donald Trump, empresários passaram a intensificar a pressão
para reverter no Congresso, se eu passar para o lado de cá para que a câmera fique em mim, isso, para reverter no Congresso a MP, medida provisória, que zerou o imposto de importação de 20% para compras de até $50 em sites como Shopee, AliExpress e outros. A medida, que começou a valer em maio, ficou conhecida como MP das Blusinhas, avaliada como uma política eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A MP gerou um aumento de importações. As empresas nacionais afetadas pela entrada de produtos importados reclamaram, chiaram, né? Essa é a realidade. Bom, vamos seguir com a equipe de reportagem e candidatos do ProUni têm até hoje para confirmar os dados de inscrição. Renato Ribeiro explica. Os candidatos do ProUni têm até esta sexta-feira para confirmar os dados da inscrição junto às instituições privadas de ensino superior. O programa Universidade para Todos recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre deste ano. Cada participante pôde selecionar até 2 opções de curso, instituição e turno. O Ministério da Educação informa que a documentação deve ser entregue diretamente na universidade em que o estudante terá aulas. Por isso, deve confirmar com a instituição o local, o horário e as formas de atendimento, se eletrônico ou presencial. A perda do prazo ou a não comprovação das informações causará a eliminação do candidato. E tem outras datas importantes. A segunda chamada acontece em agosto, com a comprovação de dados entre os dias 5 e 14. Já o prazo para entrar na lista de espera vai de 26 a 27 de agosto, com a divulgação do resultado no dia 1º de setembro e entrega de documentos até 14 de setembro. O ProUni oferece mais de 470 mil bolsas de estudo integrais e parciais em 380 cursos de graduação de quase 900 universidades particulares. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Muito obrigado, Renato Ribeiro. É aqui nas agências de notícias, no portal do G1 também, a seguinte informação. O tarifaço dos Estados Unidos, setores veem risco, né? Avaliam risco para a economia e pedem ao governo que insista no diálogo, em vez de agir com reciprocidade. Até agora o governo não optou pela reciprocidade, é bom que se diga, né? Optou por não chegar a esse nível de confronto. Mas vamos lá. Após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciar que prepara o uso da chamada lei de reciprocidade em razão do novo tarifaço, que ele prepara, mas não usou ainda, né? Então é o seguinte, entidades empresariais defenderam que o Brasil insista nas negociações em vez de uma retaliação. Tudo isso para não escalar, dizem eles, a tensão com o governo Donald Trump. Este segundo tarifaço contra produtos brasileiros anunciado pelos Estados Unidos nos últimos dias que vem provocando todo esse frisson nos empresários. O primeiro, de 25%, tem relação com o entendimento da Casa Branca de que o Brasil adota práticas desleais na economia contra empresários americanos. O mais recente, de 12,5%, foi tomado com base numa conclusão, já dissemos aqui que essa conclusão não está fundamentada em números, né? Uma conclusão dos Estados Unidos de que dezenas de países, entre eles o Brasil, está longe de ser só o Brasil, falharam ao não conseguir fazer uma fiscalização, digamos assim, consistente, né? Falharam ao proibir a fiscalização de importação de mercadorias produzidas em locais onde há trabalho forçado, o chamado trabalho análogo à escravidão. Em resposta, o Palácio do Planalto disse que a medida tem caráter completamente arbitrário e injustificado e, por isso, o governo iniciará imediatamente os trâmites para adicionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade e levará o tema à Organização Mundial do Comércio, OMC. Diante desse comunicado do governo brasileiro, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, divulgou uma nota na qual afirmou que vê a decisão norte-americana com preocupação, mas que confia na capacidade diplomática brasileira de construir soluções.
Você está ligado na My News VIP FM. Daqui a pouco temos também a nossa correspondente, Daniele Cotrim, na Flip, na Feira Internacional do Livro em Paraty. Ela que já participou quarta e ontem também. Hoje, sexta-feira, não será diferente. 3 horas e 31 minutos aqui em São Paulo, 3h31. Aqui em São Paulo, sigo com os repórteres. São repórteres por toda parte. Vamos nessa. Assim funciona. Bom, gente, o CENIPA divulgou ontem à noite o relatório final sobre a queda daquele avião da Voipaz. Vamos saber outros detalhes? Repórter Pedro Lacerda. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou nesta quinta-feira o relatório final sobre a queda do avião da Voipaz, que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, há quase 2 anos. O documento aponta 19 fatores contribuintes, entre falhas da tripulação, problemas organizacionais da empresa e fiscalização insuficiente da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo o CENIPA, os pilotos tinham informação sobre a previsão de gelo severo na rota, pois um voo anterior já havia percebido a mesma formação, mas o dado não chegou a ser registrado nem repassado ao despacho da aeronave. A comissão descobriu que deixar de anotar falhas no diário de bordo não era um caso isolado. Ao analisar outros 2 voos anteriores ao acidente, o CENIPA identificou 3 tripulações diferentes repetindo essa conduta e resolveu ampliar a investigação para outros voos da frota. Segundo o responsável pela investigação, o tenente-coronel Paulo Frois, da Força Aérea Brasileira, a prática já era recorrente na Voipaz e impedia providências como manutenção corretiva ou troca da aeronave. O que a gente está falando sobre não reporte no diário de bordo se chama normalização do desvio. Quando a gente fez a análise dos voos -1, -2 e -3. 3 tripulações diferentes executando normalizações de desvio dentro daqueles 3 voos diferentes. E por esse motivo nós fizemos uma análise mais ampla, aqueles 1.206 voos, e notamos que não só essas 3 tripulações, mas outras demais tripulações também executavam esse tipo de procedimento, onde a gente viu que isso aí era uma cultura organizacional. O relatório também recai sobre a ANAC. A comissão constatou que a agência já havia identificado em fiscalizações feitas entre 2022 e 2024 fragilidades na manutenção da Voipaz, panes que não eram registradas em diário de bordo, uso de ferramentas inadequadas e reparos feitos em bases sem estrutura para o tipo de problema. É o que explicou o chefe de divisão de investigação do CENIPA, Rafael Vilar. Foram adotadas uma série de sanções pela agência que, dependendo, logicamente, da complexidade do que eles identificavam na empresa. A título de exemplo, foram suspensas rotas, pessoal, algumas aeronaves. Então, foram feitas diversas ações de fiscalização e ações sancionatórias. Entretanto, a comissão de investigação concluiu que, infelizmente, essas ações não foram suficientes para mitigar os riscos encontrados na empresa, permitindo a continuidade da operação. Em nota, a Voipaz afirmou que o acidente foi o momento mais difícil da história da empresa e disse manter apoio psicológico às famílias, reforçando que colaborou com as investigações desde o início. O documento, de caráter preventivo, não aponta culpados, nem define responsabilidades civis ou criminais, mas deve servir de base técnica para o inquérito da Polícia Federal, que investiga os responsáveis que não estavam a bordo, e para uma comissão do Congresso que acompanha o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Agora, 3 da tarde, obrigado, Pedro. 3 da tarde, 35 minutos. Aqui, mulher pode portar um revólver e sair pela rua? Uma espingarda? Pode portar um fuzil? Olha, tudo isso, não esqueçam, depende. Uma coisa é a posse, outra coisa é o porte de arma. Agora, e um spray de pimenta? A sanção da lei que autoriza a aquisição e posse de spray de pimenta para a defesa pessoal por mulheres maiores de 18 anos abre uma série de dúvidas jurídicas. Afinal, em que situação o spray de pimenta pode ser utilizado? Basta uma ameaça ou é necessária uma agressão? Vamos falar desses e outros aspectos com o doutor Ramon Camorugi, advogado, que vai conversar com a gente agora. Doutor Ramon, uma honra voltar a conversar com o senhor e boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com o Marcos Aurélio novamente, um grande radialista, no qual tenho profunda admiração. A recíproca é verdadeira, doutor Ramon. Daqui a pouco só vai ter vinheta aqui na rádio, porque quando eu tenho uma dúvida sobre assuntos que têm a ver com o direito de propriedade, com o direito administrativo, já sei a quem recorrer. E é o doutor Ramon Camurugi. Doutor Ramon, vamos lá. Até que ponto, por exemplo, uma mulher tá com mais de 18 anos, tem em sua bolsa, né, o frasco do spray de pimenta. E aí ela se sente ameaçada porque alguém se aproximou de forma bastante agressiva. Ela tem o direito legal de imediatamente, né, sacar esse frasco e acionar o spray de pimenta ou não? Vamos lá. O governo federal, ele promulgou uma lei, a Lei 15.474. É uma lei super nova, foi promulgada agora, hoje, né, dia 23 de julho de 2026, no qual autoriza a venda, comercialização, posse e porte de spray de pimenta. O que é que isso quer dizer? É que hoje vai existir lojas no qual vai ter autorização do governo federal para a venda desse tipo de equipamento. O spray de pimenta, no caso o aerosol, ele é um equipamento de defesa de uso pessoal. E no caso, as mulheres terão esse direito, essa autorização para a utilização desse equipamento. Esse equipamento, ele pode ser usado para defesa pessoal de mulheres acima de 18 anos. Então, não é necessário solicitar uma autorização específica, nem nada do tipo. O que é que vai ser? Para ela comprar esse spray de pimenta, ela vai precisar, na verdade, apresentar na loja certidões negativas, não vai ter que ter nenhum tipo de boletim de ocorrência. Então, assim, vamos dizer assim, não é automático. Ela apresenta alguns documentos comprobatórios de idoneidade e ela vai poder comprar, adquirir e utilizar esse tipo de equipamento. Como o Marcos Aurélio me perguntou, em qual momento essa pessoa, essa mulher, ela vai poder utilizar esse equipamento, é justamente naquele momento onde ela se sentir coagida ou uma possibilidade de ameaça, por exemplo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo que aqui na Bahia aconteceu de um homem, ele começou a fazer atos obscenos, né, em uma academia de um condomínio. A mulher estava andando, e se ela se sentir ameaçada, onde ela tem a possibilidade de ser, por exemplo, estuprada, ela pode usar o spray de pimenta para repelir aquela injusta agressão. Bom, então ela se sente ameaçada. Só que existe uma certa relatividade nisso, né? Alguém pode alegar, não, mas eu estava me aproximando para perguntar alguma coisa, ou estava me aproximando para tentar vender um produto, eu sou vendedor. Qual é a linha? Porque isso é uma linha fina, doutor Camurugi. Isso é uma linha fina. O que pode justificar o uso do spray de pimenta? É possível, dadas as normas, dado o texto legal, ter essa clareza? Não. No texto, ele é subjetivo. Quando o texto lhe fala injusta repelir, injusta agressão, essa agressão ela é subjetiva, ela pode ser uma agressão verbal, uma agressão física. Então, não existe uma objetividade nesse quesito. O que vai haver é aquela proporcionalidade, né? A análise da proporcionalidade. O homem, por exemplo, ele só fez um ato, vamos dizer assim, chamou ela de bonita, de gostosa, alguma coisa desse tipo, aí não seria uma injusta agressão, no meu entendimento. Mas essa é uma linha muito tênue, uma linha muito subjetiva, mas ela vai precisar ser analisada posteriormente, caso o homem ele se sinta, vamos dizer assim, ameaçado, ou aquela utilização. Doutor Camurugi, houve um congelamento, digamos assim, da conexão dele com a internet. Nós vamos aguardar aqui que a nossa equipe reponha o doutor Ramon Camurugi na linha. É isso, porque a minha preocupação nesse caso é exatamente essa da clareza, né? Porque não é sair com o spray de pimenta na bolsa e ter o direito de qualquer suspeita atuar com o spray de pimenta.
Porque às vezes uma pessoa pode estar se aproximando, homem ou mulher e tal, de uma forma equivocada, mas se aproximando para vender um produto, por exemplo, ou para pedir uma informação. E às vezes até nós temos que tomar cuidado, que a gente vive numa sociedade ainda eivada de preconceito, né, em relação a questões socioeconômicas, né, até a vestimenta, como que a pessoa se veste. Então temos que tomar cuidado também para não provocar precipitações. Então essa norma tem que ser usada, é o famoso aprecie com moderação, né? É claro que as mulheres não só podem como devem ter recursos de defesa, porque vivemos ainda numa sociedade machista, misógina. Ontem mesmo eu estava divulgando aqui o aumento dos casos de feminicídio com morte no nosso país, mas tem que tomar cuidado para isso não ser confundido com outro tipo de situação que às vezes não é que justifique o uso do tal do spray de pimenta. Já já a gente volta com o Dr. Ramon Camurugi aqui no nosso Todas as Vozes. Voltou. Já estava até fazendo aqui o sinal, você que está acompanhando pelo YouTube, já estava fazendo aquele famoso sinal do código do próximo repórter que eu vou chamar, mas conseguimos retomar o contato com o Dr. Ramon. Então, você estava dizendo que existe uma certa subjetividade nesse texto legal, não é isso, doutor Ramon? Perfeito. Existe a subjetividade, mas essa subjetividade ela vai ser questionada na justiça caso o homem ele se sinta, vamos dizer assim, coagido ou intimidado com essa utilização do spray de pimenta. Mas, assim, a lei ela permite a utilização, apesar de ser subjetivo esses critérios, a mulher ela tem autorização através da Lei 15.474, da utilização do spray de pimenta para repelir injusta agressão. Isso é muito importante a gente falar, né? Em qualquer hipótese que ela pode utilizar esse equipamento. Agora, quando é a hipótese do uso que pode incriminar essa mulher? Ou seja, quais são as hipóteses previstas nesse texto legal sobre as ações que podem ser classificadas como crime, portanto, como uso indevido desse spray de pimenta? Olha, esse uso, ele é individual, né? Ele é intransferível. Então, a lei, nesse quesito, é claro, ela não pode comprar esse spray de pimenta e depois oferecer esse spray para um terceiro, por exemplo. Ela é uma autorização intransferível. Ela não poderá conter substância de efeito letal ou tóxico, essa substância. No caso, o spray de pimenta, ele precisa simplesmente ser utilizado para repelir aquela injusta agressão, não tendo a possibilidade dela utilizar com uma força excessiva. No caso, ela conseguiu neutralizar o indivíduo, ela não pode continuar usando aquele spray de pimenta para cometer, por exemplo, um homicídio, porque o uso excessivo do spray de pimenta, inclusive, pode matar, se for no ambiente confinado. Então, todos esses elementos, eles precisam ser entendido, interpretado nesse quesito. É muito importante destacar essa situação. E existem também, para ela conseguir, como eu estava me referindo anteriormente, a comprovação de idade mínima de 18 anos, apresentar documento oficial de identificação com foto, apresentar comprovante de residência fixa, né, e inexistência de condenação criminal, para ela poder conseguir adquirir esse produto. Spray de pimenta não é lança-perfume. Tem que ser. Perfeitamente. Aprecie e use com moderação. Com moderação. Isso. E agora a pergunta sobre uma distinção legal. Eu pensei aqui na seguinte pergunta sobre a distinção legal, que no caso da arma de fogo é muito clara. Uma coisa é a posse, outra coisa é o porte, no caso da arma de fogo. Então, uma pessoa pode estar autorizada a ter a posse de arma em sua residência e não ter o porte, não poder transportar a arma para lá e para cá. No caso dessa nova norma, que tem a ver com spray de pimenta, atenção para quem se ligou agora no Todas as Vozes, é a norma recentemente aprovada, a lei recentemente sancionada, que permite o uso de spray de pimenta por mulheres com mais de 18 anos para a autodefesa. Então, no caso dessa norma, existe a distinção entre possuir o frasco de spray de pimenta e portar o frasco, ou nesse caso não há distinção?
Olha, assim, não existe uma distinção. No caso, como você citou anteriormente, em relação à posse e porte de arma de fogo, o Estatuto do Desarmamento, ele é muito claro. Existe a possibilidade de você adquirir uma arma de fogo para sua residência, para defesa pessoal em sua residência, e o porte de arma para transitar com essa arma em vias públicas, por exemplo. No caso do spray de pimenta, essa autorização ela é única para adquirir e portar o spray de pimenta. Mas vai existir ainda uma regulamentação, o artigo 10 dessa lei, em seu parágrafo, o seu parágrafo 1º, inciso 2, ele fala que vai existir uma regulamentação onde se orienta como utilizar o spray de pimenta para uso, para não cometer o uso desproporcional. Então, a lei foi promulgada, vai existir ainda uma regulamentação do uso excessivo ou desproporcional para orientar a população do que seria a proporcionalidade da utilização do spray de pimenta, porque é muito importante deixar essas regras de forma mais objetiva, porque a gente não pode tratar muito de uma forma subjetiva, conforme a gente discutiu anteriormente. Doutor Ramon, mais uma vez, muito obrigado por sua gentileza. Um grande abraço, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Todas as Vozes. Eu que agradeço a atenção e estou sempre disponível para o atendimento do Marco Aurélio e My News, a rede My News de comunicação. Muito obrigado, doutor Ramon Camorugi, ele que é advogado, especialista em direito tributário, direito administrativo e direito empresarial. Olha, sabe muito sobre os mais diferentes âmbitos dos assuntos ligados à justiça. Chegou a hora de ouvir Carlos Ferrari. Sim, toda segunda, quarta e sexta, nós temos aqui um quadro no Todas as Vozes, que é o De Ferrari, pausa para refletir na velocidade da notícia. Eu, professor Carlos Ferrari, da Social Soluções, é o nosso colaborador desse quadro, segundas, quartas e sextas, às 15 horas e 50 minutos aproximadamente. E só que tem um detalhe, uma diferença. Nas sextas-feiras, o professor Carlos Ferrari fala com a gente sobre assuntos ligados a dicas culturais. Ele passa dicas culturais para a gente. Professor Carlos Ferrari, seja mais uma vez, muito bem-vindo e boa tarde. Olá, saudações, ouvintes da My News, VIP FM. Marcos Aurélio chegou sexta-feira, Marcos, aqui no De Ferrari. Daqui eu lanço uma proposta de conversa e vocês seguem daí no Artes da Rádio. A gente já sabe a regra, né? Nas redes sociais da My News FM, da nossa My News VIP FM 90,9 e também nas minhas, @prof.carlosferrari, @social soluções. O Marcos Aurélio, e deu muito certo a gente fazer um link com boas reflexões e cultura, arte. Na sexta-feira passada a gente falou sobre o Ted Lasso, essa série deliciosa, inclusive volta para uma temporada nova, né? A série tinha sido descontinuada e volta agora dia 5 de agosto para uma temporada nova. A gente vai falar sobre ela depois de novo, mas hoje eu volto com uma outra dica cultural bem diferente, Marcos Aurélio. O clima tá frio, eu tô aqui em Santo André, no Grande ABC, então eu vou falar de terror gostoso para esse climinha frio, né? E vou contar como que eu cheguei nessa dica. Mas antes, Marcos, me conta uma coisa. E você curte uma historinha de terror, um filme, um livro? Como é que é a sua relação com esse gênero que, por vezes, acaba sendo até discriminado, né? A gente nunca viu uma premiação de Oscar, enfim. Como é que é a tua relação com o terror, Marcos Aurélio? Preconceito não tenho não, Carlos. Não tenho preconceito não, mas não é o gênero cinematográfico que eu mais gosto. Assim, eu não trocaria alguns filmes que eu amo assistir, eu não trocaria o Ainda Estou Aqui ou um Forrest Gump e tal por um filme de terror. Mas não chego ao ponto de ter preconceito, não. Não acho que é uma subarte, nada disso, não. Não chego a esse ponto. Então, vamos lá. Você tem uma dica, professor Carlos Ferrari, quando o assunto é filme de terror? Tem? Pois é, Marco, não tem jeito, né? Ou a gente gosta ou corre léguas. Mas independente de gostar ou não, porque os nossos ouvintes têm gostos diversos, eu quero contar como que se deu a minha relação com esse tema.
porque não é um fim em si mesmo, né? Aqui, hoje, numa dica, vão vir 3, porque tudo começa lá em casa, naquela descoberta de conteúdos que, por vezes, fazem pontes entre gerações. Eu, quando era adolescente, curtia muito lá o Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. E eis que hoje eu tenho uma filha de 15 anos também, que um dia me apresenta o canal da Natália Greco. Greco com 2 Cs, uma youtuber que tem mais de 300 mil seguidores e que comenta histórias compartilhadas na internet, mas também filmes de terror. E é bem legal. Ela é uma jovem contadora de histórias, com muita habilidade para isso, né? Sabe criar o clima, sabe levar a gente para dentro da história e trabalhar a história sob diversas perspectivas, não platitudes que acabam, por vezes, deixando o debate raso, né? Então, toda a história traz consigo uma série de mensagens. Um exemplo disso, se você chegar lá no canal do YouTube, então o canal já é uma dica por si só, para ver com a garotada, para ver com o filho adolescente, ou mesmo para curtir sozinho, conteúdo de qualidade. Um exemplo disso é a excelente crítica que ela faz do filme, Substância, com a Demi Moore, um filmaço, né? E ela vai contar essa história pra gente, com muito spoiler. Quem não viu o filme opta por ver primeiro ou por ver uma análise brilhante e depois ver o filme. E aí eu trago a Natália para cá para comentar do livro dela, recém-lançado agora. O ouvinte da My News VIP FM tem dicas quentinhas aqui. Eu digo que o livro foi lançado no finalzinho de junho e é uma história que se passa aqui na minha cidade, Marco. Olha que coisa legal, aqui em Santo André, mais especificamente em Paranapiacaba. Cenário perfeito para uma boa história de terror, até porque o turismo da cidade, por vezes, passa por isso também, né? Ela brinca dizendo que a Silent Hill brasileira é uma cidade que o clima ajuda muito para contar tais histórias. E o livro vai contar a história de uma jovem que trabalha aqui na cidade de Santo André e mora na vila. Uma história de terror que perpassa gerações, que trabalha com memória, com culpa. E um livro de estreia. Acho que vale muito a pena prestigiar uma escritora nacional jovem de 31 anos, com uma história muito bem contada, escrita, ilustrada, que tem versão em EPUB, em Kindle, enfim, nas livrarias online, mas também digital. Vale conhecer o trabalho da Natália e vale pensar. Essas histórias nos levam a refletir, além do entretenimento, nos levam a refletir sobre muitos medos, sobre muitos contextos e o que gera o medo. A propósito, falando em medo, eu vou finalizar aqui, não só falando sobre terror, mas sobre o medo enquanto fenômeno, né? Recomendando um vídeo do grande Mia Couto, um escritor maravilhoso, que fala sobre o medo, né? E a importância de enfrentar o medo antes que o medo acabe. Só jogar no YouTube aí que você vai achar. Essa é uma dica complementar. Mas o papo de hoje, então, segue o canal da Natália Greco, lá no Instagram, na Greco com 2 Cs. E se você gostar, corre para comprar o livro, que tá muito legal, agradável, dá para ler com a garotada em casa, discutir e fazer aquela conexão fora das telas, pensando na história, para além do medo que ela passa pra gente. Gostou? Comenta nas minhas redes sociais, @socialsoluções, sem cedilha, sem tio, @prof.carlosferrari no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp da rádio, e convida mais gente para sintonizar nesse espaço aconchegante, nesse espaço repleto de informação, que é a My News VIP FM. Muito obrigado, Carlos Ferrari, com a gente. Então, é isso. Gente, nas segundas, quartas e sextas, você tem um encontro com o professor Carlos Ferrari, da Social Soluções, aqui no Todas as Vozes. E nas sextas-feiras, Carlos fala sobre dicas culturais. Traz pra gente dicas culturais no nosso programa. Já, Trump resolveu hoje fazer uma ameaça à China e à Rússia. Ele disse o seguinte, se China e Rússia estiverem fornecendo armas para o Irã, abre aspas, tudo seria muito ruim para eles, fecha aspas. Já eu trago outros detalhes sobre essa declaração do presidente norte-americano. Vamos falar do trânsito. Agora,
3h56. Na My News VIP FM. Trânsito. Olá, boa tarde. Excelente sexta-feira para você, ouvinte ligado na My News VIP FM. A via mais movimentada nesta sexta-feira é a Marginal do Tietê. Nas duas direções, o motorista enfrenta congestionamento. Pior em direção à Dutra e Ayrton, caminho estaciona do Cebolão, chegada pela Castelo até o acesso à Dutra, ligação leste-oeste ou corredor Hermano Marquete, Marquês de São Vicente são opções. Para Castelo, a Tietê boa, principalmente a pista local e a central a partir do Sambódromo do Aimbi. A expressa é a mais movimentada da ponte do Tatuapé até a ponte do Piqueri. Chegou a hora de realizar o sonho dos seus móveis planejados, cozinha, quarto ou a casa toda, com Italínia Dá. Somente nesta semana, aproveite a menor taxa do mercado. Gilberto Souza para My News VIP FM. Muito obrigado, esse é o Gilberto Souza com a informação do trânsito. Daqui a pouquinho ele volta com muito mais aqui na My News VIP FM. Agora, 3h57. Vamos ao nosso contato direto com Paraty. Diariamente, aqui desde quarta-feira, nós temos a participação da Daniele Coutrin, que é a nossa correspondente na Feira Internacional do Livro de Paraty. Ela sempre escolhendo ótimas imagens, ótimos fundos. Como ela mesma disse já desde o primeiro dia, Paraty se preparou, né? Tá tudo pintadinho com aquela cor branco nas casas que parece tinta de ontem. Daniele, diretamente de Paraty, seja bem-vinda aqui no Todas as Vozes. Oi, Marcos, tudo bom? Como é que tá meu áudio? Tá tudo bem? Excelente. Daniele, qual é o principal destaque desta sexta-feira? Que já estamos no antepenúltimo dia da Feira Internacional do Livro de Paraty. Sim, mas antes de falar desse destaque da sexta-feira, eu só vou dar um passinho atrás, porque todos os dias você me perguntou a respeito da infraestrutura de Paraty. Isso. E ontem, inclusive, foi destaque em alguns meios de comunicação, nós tivemos um apagão aqui em Paraty. Ficamos às escuras das 8h30 da noite até às 5 da manhã do dia seguinte. Então disseram que a Flip estava no escuro. Na verdade, quem estava no escuro era Paraty, porque eles disseram, né, os moradores, que a Flip tem a sua estrutura que traz geradores e tudo. Mas o cidadão de Paraty ajudou, né? Ele falou assim, é bom que a gente esteja com essa visibilidade para contar que ficamos aí com um apagão elétrico. Eu até tinha comentado ontem que havia placas da prefeitura ao longo da cidade dizendo que estavam fazendo um trabalho de infraestrutura emergencial justamente na parte elétrica. E talvez, provavelmente, por conta da alta demanda, tivemos esse apagão elétrico, mas está tudo bem. E eu vou contar uma coisa para você, um segredinho. Começou às 8h30 da noite. 8h30 da noite. Chegou a impactar algumas das palestras, dos eventos? Totalmente. Das palestras, sim, impactou tudo, né? Impactou tudo. As pessoas ficaram se locomovendo pelas ruas de Paraty com a luzinha do celular. Alguns restaurantes ficaram à luz de velas, tiveram que criar um clima romântico ali. E o segredo que eu ia te contar, que você vai dar risada aqui, os ouvintes também, é que eu tive que tomar banho de canequinha ontem. Bom, todos nós já passamos por isso algumas vezes na vida, né? É bom que a gente ganha cancha, né? De chuveiro não funcionar ou porque faltou, ainda mais aqui em São Paulo, ainda mais com certas concessionárias do serviço de distribuição de energia. Então a gente passa por isso. Gente, tá linda a paisagem atrás da Daniele Coutrin. Daniele, eu volto já com você, apenas aproveitar aqui a hora cheia, 4 em ponto, para fazer o nosso prefixo da rádio, e eu volto com você para perguntar outros aspectos de hoje, desta sexta-feira, em Paraty. Já eu volto, gente, com Daniele Coutrin. Ela está ao vivo de Paraty, agora pontualmente 4 da tarde. Você ouve My News VIP FM 90,9. News VIP FM. VIP Rádio e Televisão Limitada. CYM 680. Transmitindo para o mundo pelo site e aplicativo. My News VIP FM 90,9. 90.9. Onde o jornalismo independente se encontra.
É, onde o jornalismo independente se encontra e onde nós encontramos a correspondente Daniele Cotrim. Voltando com você, Daniele. Antes de mais nada, antes de te fazer a próxima pergunta, vamos prestar aquele serviço aos ouvintes da My News, tanto os ouvintes cegos e com baixa visão, quanto também os ouvintes em geral, porque rádio é mídia sonora, ainda que a gente esteja também pelo YouTube. Então, atrás da Daniele é uma rua sem calçamento, uma rua de terra, e umas casas brancas de 2 andares, não é isso, Daniele? Me ajude com a descrição. É um sobrado branco com um telhado de telha vermelha. Aquele sobrado ao fundo, em estilo colonial, ele abriga a Casa Sesc, é a casa parceira do Sesc, Santa Rita. Estamos aqui no largo da Igreja de Santa Rita. Uau! E ao lado tem uma casa baixa ali, né? Um casarão também, estilo colonial, com telhas marrom mais escuro e com aquelas portas, aqueles pórticos, né? De madeira antiga, né? Com ferrolhos, assim, um estilo bem colonial. Isso, eu ontem descrevi a Daniele para vocês, mulher branca, de cabelos loiros e longos e lisos, longos até pouco depois da altura do ombro, e hoje ela está com uma roupa multicolorida. Descreva a sua roupa, por favor, para os ouvintes da My News. Como o tempo virou aqui, Marcos, eu acabei comprando essa jaqueta colorida com uma padronagem um pouco indígena aqui nas lojas de Paraty mesmo. Eu prestigiei aqui o comércio de Paraty e comprei é uma jaquetinha impermeável com motivos geométricos um pouco indígenas, vamos dizer assim. Perfeitamente, Daniele, por essas e outras que eu, quando abro aqui o programa, né, eu mando aquele bordão, né, dou a hora certa e mando aquele bordão. Você vai ouvir aqui o que não anda ouvindo por aí, porque aqui nós temos isso que em outras rádios você não vai encontrar ou raramente vai encontrar, que é a descrição da imagem para pessoas cegas e com baixa visão e para os ouvintes em geral. Daniele, agora vamos falar de hoje. O que você destaca como maior atração de hoje nas palestras dos autores, nos encontros dos autores com os leitores? O que você destaca nesta sexta-feira? Eu vou destacar rapidamente duas palestras que foram sensacionais. Uma foi com uma autora que ela é alemã, mas ela já é radicada no Brasil, e o Dr. Drauzio Varela, é um médico amplamente conhecido, e eles falaram sobre malária. O tema do livro da Carmen Stefan, que é a autora, o título também é Malária, narrado pelo ponto de vista do mosquito que a picou. Então, eles ambos já contraíram malária, eles contaram um pouco como foi essa experiência no Amazonas, uma experiência muito difícil, uma enfermidade muito desafiadora, que ambos chegaram a cogitar que talvez não sobrevivessem. Mas, por sorte, ambos estão bem de saúde agora, já passaram alguns anos, e puderam relatar isso. E um grande senso de gratidão por permanecerem vivos e transmitir essa mensagem aí de otimismo e esperança para a gente. E foi muito divertido. É muito divertido. E aí é uma lógica discursiva, literária, que também foi muito usada por muitos anos aqui na América Latina, no rádio, Daniele. 2 dos maiores autores, fonte na qual beberam os professores de rádio, a maioria dos professores de rádio da América Latina inteira, inclusive aqui no Brasil, a maioria bebeu dessas fontes. Os 2 já falecidos, o Walter Oro Alves, autor do livro Rádio La Maior Pantalla del Mundo, Rádio a Maior Tela do Mundo, e Mário Kaplun, o autor da Bíblia dos professores de rádio, que é o Produção de Programas de Rádio. Os 2 em comum recomendavam que, para conscientizar comunidades e jovens e crianças sobre questões de saúde, eles diziam: façam seus roteiros dos programas dando vida e fala para o mosquitinho, para a caneta, para o lápis. Então, era uma lógica discursiva dos grandes roteiros
pioneiros de rádio de conscientização das rádios educativas da América Latina, dá vida e vida já tem, mas dá voz ao mosquito, fazer essa... E tanto o Mário Kaplun quanto o Walter Alves diziam que aqui na América Latina isso é muito eficiente, porque a lógica que eles defendiam, o Mário Kaplun falava até uma frase bem legal no livro dele, Produção de Programas de Rádio, que é um livro de 1978, ele dizia, na América Latina, as ideias têm que primeiro conquistar o coração para depois ir para a cabeça. Então, tem que ser com personagens. E foi essa lógica narrativa que o Drauzio Varela e a outra autora encontraram, né? Sim, eles puseram dentro dessa perspectiva e criaram, né, um ponto de vista bem criativo, né? Uma abordagem relativamente inédita para esse tipo de narrativa. Uhum. Outro destaque que você percebeu aí hoje que movimentou bastante as pessoas, além do Drauzio e da outra autora. Sim, o ponto alto hoje que essa convidada, tanto no momento em que ela adentrou o palco, como na saída, ela foi ovacionada de pé. Ela foi aplaudida de pé na entrada e na saída. Foi a ministra Carmen Lúcia, do Supremo. Ela fez a palestra sozinha, com uma mediadora, e ela falou do livro que ela está lançando, que chama-se Pelas Mãos do Povo. É um livro que trata do processo eleitoral no Brasil. E ela contou um pouco da vida dela, um pouco do livro, se posicionou de uma maneira muito humilde, dizendo que, na verdade, ela é somente mais uma trabalhadora do Brasil, uma trabalhadora que serve a população, então ela é uma funcionária pública e a missão dela é servir ao povo e não se locupletar do cargo que ela tem. Ela também disse que o mais importante no país, que uma função mais importante que a dela, é a dos professores, porque os professores é que dão a base para as crianças, a base para a população poder ter uma visão crítica e escolher os seus representantes, e assim a gente faz uma transformação nesse país. E afora essa mensagem, ela é muito bem-humorada, ela tem aquele jeitinho mineiro, né? Ela é das Gerais, como ela fala, né? Então ela até citou Guimarães Rosa. E aí ela consegue fazer várias piadas, dizendo que as pessoas encontram com ela na rua, mas acham que ela não é ela, e falam mal dela, e falam: eu posso tirar uma foto com a senhora, porque a senhora parece muito com a ministra Carmen Lúcia. Então ela diz que aí a inteligência artificial e as redes sociais estão criando uma personagem paralela, um duplo que não é exatamente dela, e que ela... Às vezes até ela não gosta desse duplo que inventaram para ela. Eu estou te ouvindo e rindo muito, Daniele, porque eu assisti... Isso que você acaba de contar, eu assisti certa vez, ainda nos longínquos anos 80, eu assisti uma cena muito semelhante, vou contar para vocês, ouvintes, e para a Daniele. A minha ex-mulher, mãe das minhas filhas, a saudosa Maísa, faleceu agora em 2024, em julho de 2024, a minha ex-mulher participava comigo de um programa de rádio, no final dos anos 80, no Rio. E nós tínhamos um conhecido nosso que era ligado a movimentos sindicais, a sindicatos e tal. E no Rio tem aquele bar amarelinho, né? E eu e a minha ex-mulher descemos do prédio, passamos no amarelinho, lá estava esse amigo nosso, que se chama Zé Luiz, na mesa com mais duas pessoas. Podemos sentar também, tomar um chopp, meu? Tá, podemos. Sentamos lá. E aí a minha ex-mulher me veio com a seguinte frase: Zé, pro meu amigo: Zé, posso incomodar vocês? É que este que está aqui do seu lado, muito prazer, meu nome é Maísa, esse que está aqui do seu lado, rapaz, não é que você é a cara daquele sindicalista, o Jair Meneghelli da CUT? Aí o Zé, que tem um sotaque português, falou: ô Maísa, ele não só tem a cara do Jair Meneghelli, como ele é o Jair Meneghelli. Exatamente isso. Exatamente isso. Ela falou ainda que no Mercado Novo lá de Belo Horizonte tem um lojista, um vendedor que fala: oi, dona Conceição, tudo bem? Como é que vai Brasília? Dona Conceição. Agora, ela... Esse é o ponto alto de hoje, com certeza. Foi uma palestra brilhante, muito emocionante. E ela deve ter muita história realmente para contar, deve ter contado, porque, infelizmente, a gente vive um momento de radicalização, e ela
por ser do STF, do Supremo Tribunal Federal, mas também por ser mulher, foi alvo de haters, principalmente ali no intervalo entre 2022 e 2024, depois melhorou um pouquinho, mas eu não sei se ela chegou a mencionar isso, mas não davam folga para Carmen Lúcia nas redes sociais, não é isso? Sim, mas ela falou que também, quando ela era advogada, que ela não dava folga para juiz. Então ela falou assim, eu sei que o pessoal não me dá folga, mas eu estou consciente que isso faz parte do meu cargo, porque quando eu era advogada, eu infernizava a vida dos juízes. Então ela foi muito profissional, ela é bastante erudita, tem um conhecimento muito grande de vários assuntos, inclusive de literatura, declamou de memória um poema do Paulo Mendes Campos, enfim, ela tem um domínio de plateia muito bom. Bom, Daniele, o que você destaca para a sequência de hoje e para o sábado e último dia, que é domingo? Quais são os autores que estão mais, digamos assim, daqui para frente, mobilizando a expectativa do pessoal que está aí em Paraty? Eu acredito que para amanhã nós vamos ter 2 destaques que, de alguma maneira, vão competir em horário. Um deles é o escritor do Amazonas, Milton Ratum, que ele recém foi empossado na Academia Brasileira de Letras, e ele vai tratar sobre os últimos livros dele, está terminando uma trilogia, mas ele vai abordar também os assuntos de guerra com o Irã, com Israel. Então, como é um tema bastante atual, acredito que ele tenha bastante destaque. E, em paralelo, aproximadamente no mesmo horário, na Casa Sesc, pela primeira vez no Brasil, a ativista Angela Davis, que fez parte dos Panteras Negras, ela é muito atuante na causa antirracista, na causa feminista, e a Casa Sesc ela fica um pouquinho afastada do centro histórico e ela tem uma capacidade para 700 pessoas. Opa, perdão aqui, ó, bateu um vento, desculpa. Não tem problema. Ao vivo é assim mesmo. Eu vou audiodescrevendo que na imagem caiu, né, a câmera, e aí a gente pôde ver um pouquinho do famosíssimo chão de Paraty. O calçamento de pedra. Eu vou aproveitar aqui, ó, que você falou, eu vou mostrar um pouquinho da igreja de Santa Rita ao fundo, ó. Então, eu vou audiodescrever. Nesse instante, a Daniele está apontando para a igreja, que também tem a parede branca, aquela típica parede, né, aquela típica estrutura reta, sem quintal, de igrejinha de cidade do interior, muito bem cuidada, como ela mesma disse ontem, tudo foi muito pintadinho, muito preparado para receber a Flip. Daniele, espero que não haja um novo apagão hoje, né? E que tudo corra bem. Continue aí, sucesso para essa grande cobertura, parabéns pela cobertura. E tem algum destaque final que você traga aqui para os ouvintes da My News VIP FM 90.9? Olha, o último destaque, acho que além de toda a programação literária, não podia deixar de mencionar a Flipinha, que é a programação que eles fazem com as crianças, com contação de história, com lançamento de livros infantis. A Flipzona, que foi feita para os jovens, por e por jovens, e a Flip Educa, que foi voltada para os professores locais. Então, eles tiveram esse cuidado e o encerramento vai ser feito com cirandeiros, com as festas típicas, e acho que tudo isso... Opa! Nesse instante, o que acabou de ter um apagão foi o celular da Daniele. Coisas que acontecem no ao vivo. O celular dela fez assim, poft, a tela ficou escura, quer dizer, ou uma questão técnica do celular ou da conexão, não tem problema. Ouvimos Daniele Coutrin, ao vivo de Paraty. Ela está fazendo a cobertura até domingo aqui na My News VIP FM, cobertura ao vivo da Feira Internacional do Livro de Paraty. Tem aqui? Claro que sim. 16 horas 15 minutos. Pode tirar a trilha um pouquinho, Wagner, para eu explicar uma coisa? Ontem me mandou uma mensagem, né? O ouvinte Jair, esse não foi presidente, nem foi Jairzinho, o furacão da Copa, não. É o ouvinte Jair do Grajaú, aqui na região sul da cidade de São Paulo, me fazendo uma pergunta: o que é a história do
cucucureia, você come na paella. Marcos, o que é aquilo? O que ele quer dizer? Então, deixa eu explicar. Tem uma historinha aí. O Cucurella, antes, ele agora foi para o Real Madrid, mas ele estava jogando no Chelsea, que é um grande clube, é um dos Big Six, né? Que são os 6 grandes da Inglaterra, são chamados Big Six. Né? 3 são de Londres, o Tottenham, o Chelsea e o Arsenal, 2 de Manchester, o Manchester United e o Manchester City, e o Liverpool, são chamados Big Six, são os 6 grandes, né? Ele, antes de jogar no Chelsea, jogava no Brighton, que é uma equipe de médio para pequena. E quando ele ia enfrentar o Haaland, que joga no Manchester City, surgiu essa brincadeira, essa música, né? Na verdade, são versos que são assim: cucucucureja, se come uma paella, cucucucureja, se toma uma estrela, Haaland tiembla, que viene el cucureja. Aí depois acrescentaram uma frase que eu acho que é uma bobagem, que é: se come uma gajeta, se come um biscoito. Uma bobagem, não? Esquece essa frase, que ela não existia no original. Então ainda era da época que o Cucureja jogava no Brighton. Vamos traduzir, ó. Cucucucureja se come uma paella. Quer dizer, o Cucurella, sabe uma coisa? Ele está comendo uma paella. Como quem diz, tá tranquilo ali comendo sua paella, que é um prato espanhol. Cucucucureja se toma uma estrela. Ou seja, o Cucurella está tomando sua estrela. Estrela é o nome de uma marca de cerveja. Então, está ali comendo da paella e tomando essa cerveja estrela, né? Em português. Aí diz: Haaland tiembla, que viene el cucureja. O Haaland, atacante do Manchester City, treme, tembla. Temblar é tremer em português. Tembla porque aí vem o cucureja. Então, o que quer dizer o verso? Que o Cucurella está tranquilão lá, comendo a paella, tomando a cerveja, enquanto o atacante adversário, que era o Haaland, treme. Então é isso, cucucucureja se come uma paella, cucucucureja, ele come uma paella, cucucucureja se toma uma estrela, ele toma a cerveja, Haaland tiembla, que viene el cucureja. O Haaland está tremendo porque aí vem cucureja. Só que tem um detalhe, aos poucos o verso foi sendo adaptado para cada jogador. Então, em outros já diziam: Messi tiembla, Matheus Cunha tiembla, que vem o cucureja. Tanto essa música, esse verso, quanto o cabelo grandalhão, é emocionante falar sobre isso, como pessoa com deficiência que eu sou, são formas também do Haaland agradar o filho dele que é autista. O filho pediu para ele nunca cortar o cabelo, o filho autista, que adora ver o cabelão do pai. E o filho se diverte com esse verso, né? Então, muito do que o Cucurella faz tem a ver com o filhinho dele. Tá, gente? Então, espero, Jair, de Grajaú, aqui na Zona Sul de São Paulo, espero que eu tenha te esclarecido, que ele ficou curioso para saber de tanto que falam, que aparecem nas redes sociais vídeos com o Cucurella cantando. Quando ele chegou na Espanha para comemorar o título, ele fez aquela brincadeira do aí, cucucureja, você come na paella, tá? Tá explicado? Tá explicado. Obrigado, Jair. 4h18. Já eu vou fazer aqui a leitura da nota oficial que a Organização Nacional de Cegos do Brasil divulgou hoje. Hoje, 35 anos da lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E, olha, gente, eu não esqueci da Janine Goulart Cotier, da WCD, Women Corporate Directors, que daria uma entrevista sobre a equidade de gênero e a diversidade no cargo de altas lideranças nas empresas de São Paulo, dos conselhos. Ela teve um probleminha técnico, por isso que não conseguiu entrar, mas fiquem tranquilos, nossa equipe de produção, equipe técnica, todas as equipes vão viabilizar para que ela participe na próxima segunda-feira ou na terça, sem crise. Rádio ao vivo é assim mesmo. Cai o entrevistado, se substitui por outra coisa, não tem problema. Muito bem, volto para a equipe de jornalismo, agora com Gabriel Brum, de Brasília, para dizer que o CMN autoriza a oferta de crédito rural para produtores pagarem dívidas. Confira. As instituições financeiras foram autorizadas a oferecer crédito especial para produtores rurais quitarem ou amortizarem dívidas antigas. O Conselho Monetário Nacional publicou resolução com as regras após reunião extraordinária nesta quinta-feira. De acordo com as regras publicadas,
As linhas podem ser contratadas até o dia 12 de novembro deste ano. A oferta ou não delas é de decisão livre das instituições financeiras. A medida beneficia produtores rurais do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e demais produtores e cooperativas que tiveram perdas por eventos climáticos ou redução de preço. Ainda falta uma norma do Ministério da Fazenda sobre a equalização de encargos financeiros, ou seja, de onde vai sair o dinheiro público para cobrir a diferença entre os juros reais do mercado e o que o programa oferece. O Banco do Brasil informou que ainda falta essa norma para pôr em operação as novas linhas, mas que já trabalha para que os sistemas de contratação estejam prontos para operar assim que ocorrer a publicação da portaria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Muito obrigado, Gabriel Brum. Vamos seguir com essa movimentação da equipe de reportagem. Vamos com Sara Kines, aqui de São Paulo, repórter aqui em São Paulo. Após falhas, a CPTM reassumiu a operação das linhas privatizadas. Detalhe, você que ouviu todas as vozes, você já sabia disso ontem. Por quê? Porque era a única saída. Eu expliquei isso aqui no ar, lembram? Que eu expliquei no ar que era a única saída? Aí eu fiz até um editorial, um comentário, né, explicando que como às vezes as concessões de serviços públicos para a iniciativa privada são feitas de forma atabalhoada. Disse ontem e volto a dizer hoje. Um sistema de transporte coletivo, seja ônibus, e nesse caso trem, metrô, pode ser concedido à empresa privada? Pode. Agora, tem que ser com contrato muito rigoroso, e com fiscalização rigorosa também. Só foram fiscalizados depois que os trens pegaram fogo. E que tinha, inclusive, gente dirigindo, conduzindo a composição sem experiência suficiente para tal? É esse o modelo de privatização do governo Tarcísio? Olha só, pode privatizar. Agora, tem que... Privatização não significa largar na mão do empresário do setor privado. Privatizar serviço público exige controle, mecanismos claros de controle, agência reguladora no caso, mecanismos claros de controle e fiscalização, avaliação periódica. Daqui a 6 meses a gente avalia, não. Avaliação periódica e punição. Então, quando eu disse isso aqui ontem, vai acabar reassumindo a gestão, porque isso está no contrato. Não deu outra. Vamos lá, Sara Kines, você. Depois da falha em 3 linhas de trem privatizadas da capital paulista, nesta quinta-feira, a Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado, determinou que a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, empresa pública, retome a operação das linhas. As falhas aconteceram nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, de responsabilidade da concessionária Trivia Trens, que assumiu o controle na última terça-feira, após a privatização do serviço. Desde então, a operação tem enfrentado problemas. A Artesp determinou que a operação das linhas afetadas fosse retomada pela CPTM por um período inicial de até 90 dias. Segundo a agência, o contrato com a Trivia Trens prevê a transição operacional em etapas, com mecanismos de monitoramento que, se não atendidos de forma plena, dão segurança jurídica para o retorno da operação pela CPTM. A Artesp afirmou ainda que vai apurar a responsabilidade da concessionária pelos problemas no serviço e identificar as causas das falhas. Em nota, a concessionária Trivia Trens informou que, por volta das 5h40 da manhã desta quinta-feira, uma falha em uma composição provocou um problema elétrico entre as estações Tatuapé e Brás e que, por precaução, foi interrompida a circulação dos trens para priorizar a segurança dos passageiros. Segundo a concessionária, a operação já foi totalmente regularizada. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Obrigado, Sara Kines, repórter aqui de São Paulo, nessa parceria que temos com a Rádio Agência Nacional da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, para a entrada no ar de alguns de nossos repórteres. Agora é o seguinte, vamos falar de trânsito, agora 4h25.
na My News VIP FM. Trânsito. Motorista ouvinte da My News VIP FM, logo mais das 5 às 8 no Centro Expandido, hoje vale rodízio para carros com placas finais 9 e 0. Atenção, o rodoanel muito congestionado a partir da Raposo, pista interna, sentido Castelo e Perus, tudo para do 25 até o 18 em Carapicuíba, onde tem uma ocorrência com bloqueio parcial. Cuidado nesse pedaço, depois do 18, caminho livre. Entre Perus e a passagem pela Castelo, pela Raposo, Regis, Sistema Anchieta Imigrantes, Fernão Dias Dutra e Ayrton Senna, todo o trajeto funcionando bem. Sabe quem está em campo? As ofertas do Mega Feirão Web Motors. Conquiste seu veículo com parcelas que cabem no bolso. Acesse webmotors.com.br e economize. Muito bem, agora 4 da tarde, 26 minutos. Há um boletim de trânsito daqui, vocês repararam que vocês estão acompanhando no YouTube, que até levantei da cadeira, né? Tem que levantar para aplaudir esse pessoal que cobre trânsito aqui na My News VIP FM. Agora 4h26 é o horário de Brasília. É o horário do Atitude e Inclusão. E hoje Atitude e Inclusão em dose dupla. Vamos com aqueles 3 minutinhos e meio do O Planeta é Nossa Casa, Sente o Clima. Eu já apresentei para vocês na terça-feira o capítulo 1. Na quarta-feira, o capítulo 2, né? Terça-feira sobre árvores, quarta-feira sobre água. O capítulo 2 do Planeta é Nossa Casa, Sente o Clima. E agora vamos ao capítulo 3, porque ontem era a participação da ONCB, com a entrevista com Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos Brasil. Então vamos para o capítulo sobre a fome, a relação entre meio ambiente, crise ambiental e fome. Para quem não acompanhou minha explicação nos áudios anteriores, este é um projeto sem fins lucrativos da União Latino-Americana de Cegos, ULAC, da qual eu tenho a honra de ser o gestor da área de comunicação, assim como tenho a honra também de ser o gestor com uma equipe maravilhosa de 14, eu e mais 14 profissionais brilhantes, cegos e com baixa visão na ONCB, na Organização Nacional de Cegos do Brasil. E esta série, voltando à série O Planeta é Nossa Casa, Sente o Clima, essa série foi gravada uma versão em espanhol e essa versão que vocês estão ouvindo, que é a versão em português, foi tudo gravado, roteirizado, montado pela Organização de Comunicação Criar Brasil. Mas a direção é da União Latino-Americana de Cegos. Qual é o objetivo? Contar histórias da personagem Sol, uma professora de biologia e bióloga que é cega. Ela é cega e sempre tem ótimas reflexões e sugestões para combater a crise ambiental no planeta. O objetivo é justamente animar as pessoas cegas e com baixa visão para que tenham protagonismo na busca de soluções para a crise ambiental. E, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas de que as pessoas cegas e com baixa visão não podem ficar de fora desse debate. Confira, então, o capítulo 3. Aproveite a promoção. É só hoje. Azeite com 20% de desconto. E nossa rede de supermercados está com uma campanha solidária. Doe para aqueles que estão sofrendo com a seca prolongada. Estamos recolhendo alimentos não perecíveis e água mineral. Mãe, eu vi uma caixa lá na entrada do supermercado onde estava escrito assim: doe aqui. Acho que é sobre isso que o moço tá falando lá no alto-falante, né? É isso sim, minha filha. A seca na Amazônia e no Centro-Oeste está terrível. Rios secando, as populações que moram na beira dos rios não conseguem se locomover, lavouras perdidas. Olha, muito triste. Meu Deus. Mãe, você que é bióloga, me explica o que está acontecendo? Isso, filha, é resultado de décadas de ações irresponsáveis do homem. As vegetações nativas vêm sendo desmatadas cada vez mais para dar lugar a quê? A monoculturas ou a pastos. Isso muda o regime de chuvas a longo prazo e a consequência é essa: secas prolongadas e severas em algumas regiões e cheias em outras. Você lembra, filha, do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Lembro sim, mãe. O estado inteiro foi atingido. Você viu, né? Ah, é.
Mas isso não acontece só aqui no Brasil, né? Não, minha filha. As enchentes estão cada vez mais severas na Europa. Os verões mais quentes. E na América Central e Caribe? Você viu o tanto de furacões? Lembra? Sério? Lembro. Então, cada vez mais intensos e devastadores. Ai, mãe, onde a gente vai parar? Olha, difícil dizer, tá? O fato é que as mudanças climáticas estão aí, como você pode perceber. E o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o aquecimento global é uma realidade e que é necessário agir agora. Com essa conscientização, todos vão poder pressionar os governos, as instituições e as grandes empresas a tomar medidas efetivas para diminuir a emissão de gases poluentes para que o quê? O planeta diminua o ritmo de aquecimento. É verdade, mãe. Eu bem que tive uma ideia. É? Conta. Vou conversar com os meus amigos pra gente fazer uma campanha lá na escola. Legal, filha. Todo mundo tem que fazer sua parte. Pensar no consumo consciente da água, dos alimentos, evitar os descartáveis, combater o uso de agrotóxicos. E você, mãe? Faz sua parte, né? Participa daquelas reuniões todas. Isso mesmo, filha. Eu faço parte de vários conselhos e comissões de meio ambiente. Além de bióloga, sou cega e preciso fazer a voz das pessoas com deficiência chegar até aqueles que tomam as decisões. Só orgulho, mãe. Eu sou sua fã. Filha, meu amor, vem cá, me dá um abraço. Eu te amo tanto, meu amor. O planeta é nossa casa. Sinta o clima. Um programa da ULAC, União Latino-Americana de Cegos. Realização: Criar Brasil. Apoio: Global Greenlands Fund. Aliás, eu quero aqui mandar um abraço para o grande Douglas Vieira, sonoplasta do Criar Brasil e coordenador técnico do Criar Brasil, que dá um show, né? Eu sou um privilegiado, né? O Douglas é padrão Wagner Campos e qualidade, né? E na UNCB, a equipe liderada pelo Rafael Tavares também. Eu sou um privilegiado, sou sempre rodeado de sonoplastas que entendem muito da linguagem desse meio de comunicação. Então, parabéns, Wagner, parabéns, Douglas, parabéns, Rafael e equipe. Vamos com a nota da ONCB sobre a temática do aniversário da Lei de Cotas. Agora, 4h33. Lei de Cotas completa 35 anos, uma conquista que precisa seguir avançando, diz a nota oficial da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Há 35 anos, o Brasil avançou ao ampliar a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Lei de Cotas, criada em 24 de julho de 1991, estabeleceu que empresas com 100 ou mais empregados devem reservar 2 a 5% dos seus cargos para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social. Ao longo dessas mais de 3 décadas, a legislação mudou a realidade de centenas de milhares de brasileiros. Ela demonstrou que inclusão não é assistencialismo, mas o reconhecimento de um direito fundamental, o direito de trabalhar em igualdade de oportunidades. Os avanços são inegáveis, mas ainda insuficientes. Hoje, aproximadamente 600 mil pessoas com deficiência estão inseridas no mercado formal de trabalho. Esse número poderia ultrapassar 1.200.000 trabalhadores, caso a lei de cotas fosse integralmente cumprida. Isso significa que centenas de milhares de brasileiros continuam privados da oportunidade de construir autonomia, desenvolver talentos e contribuir plenamente para a sociedade. Entre aqueles que ainda encontram as maiores dificuldades para conquistar uma vaga estão as pessoas cegas e com baixa visão. Em muitos processos seletivos, a deficiência continua sendo percebida antes da qualificação, da experiência profissional, da capacidade técnica e do potencial de cada candidato. Além da contratação, ainda é necessário garantir acessibilidade, oportunidades de crescimento, capacitação e ambientes verdadeiramente inclusivos. Outro desafio precisa ser enfrentado também é reduzir o número de auditores fiscais
o reduzido número, né? Então, outro desafio que precisa ser enfrentado é o reduzido número, não reduzir. Precisamos aumentar o número de auditores fiscais. Auditores fiscais do trabalho responsáveis por acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação. O fortalecimento da fiscalização é essencial para assegurar que a lei de cotas seja efetivamente respeitada em todo o país e cumpra sua função social. A Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB, desenvolve o Programa Ágora Brasil de Empregabilidade. A iniciativa capacita, orienta e conecta pessoas cegas e com baixa visão, empresas, organizações e instituições. O programa promove qualificação profissional, aproxima candidatos das oportunidades disponíveis e oferece suporte para que empregadores avancem na construção de ambientes de trabalho mais inclusivos, acessíveis e diversos. Celebrar os 35 anos da Lei de Cotas é reconhecer uma das mais importantes conquistas da inclusão no Brasil. Mas é também reafirmar que ainda existe um longo caminho pela frente. O verdadeiro sucesso dessa política pública, né, aqui alcançada, né, o verdadeiro sucesso dessa política pública será verdadeiramente alcançada quando nenhuma pessoa com deficiência for impedida de trabalhar por causa de preconceito, por causa da falta de acessibilidade ou por causa do descumprimento da lei. Esta é a nota oficial da Organização Nacional de Cegos do Brasil pelo aniversário hoje da Lei de Cotas, 35 anos dessa conquista que precisa seguir avançando. Agora, 4h37. Bom, dito isso, feita a leitura da nota oficial aqui no quadro Atitude e Inclusão, vamos com o Madison Euler, porque Maceió, a capital de Alagoas, é sede do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas. Não confunda, hein? Campeonato de Quadrilhas em Maceió. Estou me referindo a quadrilhas de festas julinas e juninas. Vamos acompanhar os detalhes? Madison Euler, você. Representantes de mais de 20 estados brasileiros, além do Distrito Federal, participam em Maceió, a partir desta sexta-feira até domingo, da 11ª edição do Campeonato de Quadrilhas Juninas, considerado o Brasileirão das Quadrilhas. Mais de 3.000 quadrilheiros disputarão o título de melhor quadrilha do país no evento promovido pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos do Brasil. A ordem de apresentações, que acontecerão no Parque da Pecuária José da Silva Nogueira, no bairro do Prado, foi confirmada através de sorteio. Além da competição, os dias de evento contarão com apresentações de outras manifestações culturais, shows de forró e um espaço dedicado à gastronomia e ao artesanato regional. Nesta sexta, o parque recebe a seletiva alagoana, que vai escolher as 2 quadrilhas juninas que irão representar Alagoas no campeonato. Estão na disputa os grupos Sanfona do Rei, Gonzagão, Fazendinha e Luar do Sertão. A disputa interestadual será no sábado, a partir das 5 da tarde, e no domingo, começando 1 hora mais cedo, às 4 da tarde. Os grupos entrarão no tablado para dançar e cantar os temas e histórias que cada quadrilha irá homenagear. A inovação de São Paulo, por exemplo, apresenta o Apocalipse, o Último São João. O grupo faz uma reflexão sobre a perda das tradições, da memória e dos laços que unem um povo, enquanto os pernambucanos da Raízes do Nordeste trazem o tema O Romance do Pavão Misterioso, fazendo um mergulho musical pelo universo da literatura de cordel. Já a campeã brasileira em 2024, a Junina Garranché, do estado de Roraima, faz uma homenagem ao povo potiguar da cidade de Mossoró. Com o tema Resistência, a quadrilha revive a coragem do povo mossoroense diante da invasão do bando de Lampião à cidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Muito obrigado, Madison Euler. Dentro de instantes, será nosso próximo repórter. Eu vou chamar o Antônio Trindade sobre a questão do
do preço do petróleo tipo Brent. Mas daqui a pouquinho. Antes, registrar aqui com uma enorme alegria, com grande alegria, a mensagem que recebo do jornalista Ricardo Gouveia. Ricardo Gouveia foi meu estagiário no Sistema Globo de Rádio, na época em que eu era o gerente da emissora da Rádio Globo de São Paulo, entre 2007 e 2012. Depois se consolidou como um dos grandes profissionais do jornalismo do Brasil. Hoje em dia é repórter especial e redator do site ICL. Né? E ele manda aqui: nossa, Marcos, que legal, já me inscrevi no canal YouTube do Todas as Vozes, tive a honra de me inscrever, que felicidade te ver de novo comandando programa de rádio diário, né? Coisas lindas, como diria nosso amigo querido comum Belezinha. O Belezinha é o Eduardo Belezinha, que era o produtor da equipe de esportes da Rádio Globo de São Paulo, que quando ele via alguma coisa que gostava, ele dizia: coisas lindas, pessoal, coisas lindas. Obrigado, Ricardo, obrigado pelo carinho. Fátima está acompanhando a gente. Gente, quando vocês forem pôr a opinião, participação, põe o bairro logo depois do nome. Isso ajuda o ceguinho aqui. Ajuda a pessoa com baixa visão aqui. Põe o bairro logo depois do nome. Por exemplo, Fátima. Agora eu tive que ler até lá embaixo para descobrir que é de Pirituba. Tá, Fátima de Pirituba diz: Marcos, te ouvia na outra emissora quando você apresentava um programa da tarde. Ela está falando do CBN Total. É muito bom te ouvir novamente. Já divulguei aqui em casa, que agora podemos te ouvir no 90.9. E quero dizer que adorei a história do Cucureja. Eu não sabia que era essa a história, e que tinha a ver com o filho autista dele. É isso mesmo, Fátima, tem a ver com o filhinho. Ele faz tudo que está ao alcance dele e muita gente, que cabelo estranho do Cucureja, grandalhão e tal, fica com aquele cabelão. É porque o filho autista dele adora o pai com aquele cabelão. Então o Cucureja diz que não abre mão disso. Ele recentemente fez uma declaração tão bonita, né, que ele trocaria qualquer contrato milionário com um clube de futebol pela saúde do filho dele, se essa fosse a bola dividida. E ele agora, né, voltou para casa, voltou para Espanha, porque vai jogar esta temporada, que começa agora em agosto e vai até maio do ano que vem, no Real Madrid. Será o lateral esquerdo do Real Madrid. Muito bem, vamos então com a nossa reportagem. Conforme eu tinha anunciado para vocês, o repórter Antônio Trindade, já que o preço do petróleo tipo Brent passa dos $100 pela primeira vez desde maio. Confira. O preço do barril de petróleo do tipo Brent ultrapassou a marca de $100 pela primeira vez desde maio. É reflexo direto da escalada da guerra no Oriente Médio nas últimas semanas e do bloqueio das duas principais rotas de escoamento do petróleo na região. Nesta quinta-feira, os Houthis, grupo armado do Iêmen aliado do Irã, atacaram 2 navios tanques sauditas com drones e mísseis. Segundo a milícia, as embarcações teriam tentado furar o bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb, por onde passam cerca de 7% do petróleo mundial. A mídia estatal saudita informou que os navios foram incendiados, mas que a tripulação está em segurança. Em apoio à Arábia Saudita, o governo do presidente Donald Trump anunciou nesta semana um acordo para o desenvolvimento de um programa de energia nuclear para fins civis. Mas hoje, pelas redes sociais, Trump condicionou o acordo a novas exigências, a adesão do país aos acordos de Abraão para normalizar as relações da Arábia Saudita com Israel. Pouco depois, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que os líderes dos dois países ainda não trataram sobre essa cláusula especificamente, mas que o acordo vai beneficiar principalmente os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos bombardearam o Irã pelo 12º dia consecutivo. O presidente Trump também disse que vai punir o Irã pelos ataques dos Houthis no Mar Vermelho. A guerra, segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, já custou 37 bilhões e meio de dólares. E nesta semana, o governo pediu mais 67 bilhões de dólares ao Congresso para seguir com a ofensiva. Do lado iraniano, drones foram lançados contra 3 bases norte-americanas no Kuwait. Segundo o governo kuwaitiano, pelo menos um desses drones atingiu a principal passagem de fronteira entre o país e o Iraque. Ninguém se feriu.
Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade. Bom, obrigado, Antônio. Está fora de controle o incêndio florestal na Espanha. Olha, a gente fala aqui de mudança climática com o quadro O Planeta é Nossa Casa. Notícia de agora, hein? Notícia de agora. Dizem os bombeiros, incêndio florestal nos arredores de Madrid está fora da capacidade de extinção. É muito preocupante a situação. O centro da NASA na Espanha é esvaziado. As chamas saíram de controle no sudoeste da França também e no centro da Espanha. Então, ampliando aqui a notícia para você, e quem está me vendo agora, estou com o rosto colado na tela do celular para facilitar aqui a leitura, já que sou uma pessoa com baixa visão. E uma curiosidade, ao longo dos próximos meses, isso vai cada vez ser menos necessário, que nós estamos adaptando, né, o nosso estúdio cada vez mais a tecnologias inclusivas e assistivas, então eu vou poder ampliar as letrinhas. Por enquanto não é viável, então não tem nenhum desconforto para mim, é a minha condição, é como eu sou. Eu sou uma pessoa cega de um olho com baixa visão no outro. Não tem nenhum problema é o que eu falei no editorial de ontem, né? Vai ter carinha encostada na tela, sim. Vamos nessa. Então a notícia é a seguinte: um incêndio de grandes proporções nos arredores de Madrid foi declarado como fora de capacidade de extinção pelas autoridades espanholas nesta sexta-feira. As chamas obrigaram milhares de pessoas a deixar suas casas e um complexo da NASA na cidade de Robledo de Chevala e um outro da Agência Espacial Europeia, que fica na cidade de Cebreros, foram completamente esvaziados por causa do fogo. Grandes incêndios florestais saíram de controle no sudoeste da França também e no centro da Espanha nesta sexta-feira, levando 92 mil pessoas a abrigos nos dois países. Na Espanha, o governo declarou emergência nacional devido aos incêndios florestais pela primeira vez. Nesse ano, os incêndios levam à decretação de emergência nacional. À medida em que as chamas em Madrid, na província vizinha de Ávila, chegaram mais próximas, as chamas chegaram mais próximas da cidade, né? Levaram inclusive à evacuação de 25 mil pessoas de cidades que ficam a oeste de Madrid, das cidades ali na região oeste de Madrid. Os incêndios estão se intensificando por causa da onda de calor. É isso que a gente chama de evento extremo. Tecnicamente, o nome é esse. Deixa eu olhar para a câmera para falar isso. Tecnicamente, o nome é evento extremo. A gente fala aí, vocês estão... os negacionistas ambientais, vocês estão exagerando e tal. Então, os dois grandes incêndios próximos a Madrid fundiram-se em um único foco de incêndio, que rapidamente já havia consumido 30 quilômetros quadrados até a tarde de hoje, né? Agora já é noite em Madrid. Até a tarde de hoje em Madrid, final da manhã e começo da tarde de hoje, o fogo já havia consumido 30 quilômetros quadrados. A presidente regional, lembrando que a Espanha funciona na lógica de comunidades autônomas, então a presidente regional ali daquela região das cidades a oeste de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, ela classificou o episódio como o pior da história da região de Madrid. Francisco Martín, representante do governo central para a região de Madrid, informou que outras 20 mil pessoas receberam ordens para, por enquanto, permanecer em casas de cidades um pouco mais distantes do oeste da capital. Muito bem, vou chamar o Pedro Pincer para dizer o seguinte: Acordo de Livre Comércio União Europeia e Mercosul foi o destaque do Senado também na pauta das relações internacionais. Pedro Pincer, Rádio Senado, você. Após 26 anos de negociações entre as partes, o Senado aprovou no primeiro semestre o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia.
O acordo criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, ligando os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. A expectativa é que o acordo comercial passe a integrar de forma mais organizada os mercados dos dois blocos, reduza tarifas e amplie o fluxo de bens e investimentos entre a América do Sul e a zona do euro. Entre os pontos positivos estão o aumento das exportações agrícolas, maior acesso a equipamentos e maquinários europeus, atração de investimentos e modernização industrial. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deu mais detalhes sobre o tratado. E o acordo, ele é muito amplo, ele trata de compras governamentais, investimentos, ele trata do setor financeiro, produtos do agro que vão ter acesso ao mercado europeu com alíquotas mais baratas e também o que nós vamos receber de lá. É uma coisa de mão dupla o acordo, não só o que nós exportamos e o que nós vamos importar de lá. Eu acho que esse acordo tem que ser comemorado. Acordo, todo mundo cede um pouco, não existe acordo sem que as partes cedam. Outro acordo de livre comércio considerado importante foi o firmado entre o Mercosul e Singapura. Pelo texto, o país asiático concederá isenção tarifária imediata e integral à totalidade de produtos exportados pelo Mercosul. Já o Bloco Sul-Americano se compromete a eliminar progressivamente, em até 15 anos, as tarifas incidentes sobre 95,8% dos produtos do país asiático, o que corresponde a 90,8% do total do valor atualmente importado. Entre as áreas que podem ser mais beneficiadas na exportação de produtos está o agronegócio. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, lembrou que o acordo é o primeiro do tipo celebrado pelo Mercosul com um país do Sudeste Asiático, região que concentra algumas das economias mais dinâmicas do mundo. O instrumento contribui para a diversificação das relações econômicas externas e amplia as oportunidades de integração com mercados de elevada competitividade e inovação. A amplitude temática do instrumento demonstra preocupação não apenas com a redução de tarifas, mas também com a mitigação de barreiras regulatórias e com a criação de um ambiente de negócio mais previsível e favorável aos agentes econômicos. Outros tratados internacionais aprovados dizem respeito à proteção a direitos do consumidor em contratos do Mercosul e projetos de coprodução cinematográfica com a França e com a China. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Obrigado, valeu Pedro Pincer, muito obrigado. Bom, eu tinha prometido para vocês, na abertura aqui da segunda hora, que falaria sobre a ameaça do presidente Trump, que disse que se a China e a Rússia estiverem fornecendo armas ao Irã, abre aspas, seria muito ruim para eles, disse o presidente Trump. Então, estou lendo aqui nas agências de notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira ter recebido garantias da China e da Rússia de que nenhum dos dois países estaria fornecendo armas para o Irã. Trump afirmou achar que, por isso, Pequim e Moscou não estão envolvidas na guerra do Oriente Médio em uma tentativa de distanciar o Irã da China e da Rússia, que são fortes parceiros econômicos estratégicos de Teherã, né? Então, a parceria econômica estratégica existe e é sempre bom destacar, né, que parceria econômica estratégica não quer dizer alinhamento político. O Brasil que o diga, a China é o nosso maior parceiro comercial. Isso não quer dizer, ao contrário do que a gente vê nas redes sociais, no WhatsApp da titia e da vovó, e do vovô e do titio, para não parecer que eu estou só falando das mulheres, ao contrário do que dizem, né? Você ter um grande parceiro comercial, aliás, ao qual o agronegócio deve agradecer muito, que a China compra e muito do agronegócio brasileiro, não quer dizer alinhamento político, quer dizer trocas comerciais. Aliás, tirando aquelas questões lá de Taiwan, dos vizinhos e tal, a China não tem grande influência geopolítica. O interesse deles é geoeconômico, é vender. Mas, enfim, disse o presidente, escreveu o presidente norte-americano na sua rede social, aquela Truth Social, não. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, o presidente Xi, que na verdade é o Xi Jinping da China, disse-me que não daria nem venderia armas à República Islâmica do Irã sob nenhuma circunstância.
e essa declaração incluía empresas chinesas. E aí segue a postagem do Trump, segue o texto do Trump na rede social dele. Considerando o nosso relacionamento, né, levo sua palavra a sério, da mesma forma que o presidente, aí ele escreveu Putin, é o Vladimir Putin, que o presidente Putin, apesar da terrível guerra em curso com a Ucrânia. Putin disse-me que não venderia armas ao Irã, escreveu o norte-americano em suas redes sociais. Né? Daí uma característica do Trump que vale a pena ser levada em consideração, vale a pena a reflexão, né? O Trump não costuma jogar declaração nem dinheiro fora. Muitas das vezes por motivos e por decisões totalmente abruptas, desconjuntadas e que podem a médio e longo prazo, em vez de ajudar, prejudicar os Estados Unidos. Mas uma coisa alguma intencionalidade ele tem, né? Então mandou um recado, não se metam com o Irã. Não vou gostar disso nem aqui nem na China. Muito bem, 4h55 aqui em São Paulo, My News VIP FM. Você está ouvindo a My News VIP FM 90.9. E vamos falar do festival na Bahia, o Festival das Mulheres Negras. Acompanhe os detalhes com Renato Ribeiro. Aliás, acompanhe os detalhes, com Madison Euler. Lideranças femininas do Brasil e de outros países estão reunidas a partir desta sexta-feira em Salvador, na Bahia, para debater questões raciais, de equidade de gênero, a valorização dos territórios e o fortalecimento das redes de mulheres negras. É que acontece até domingo a 10ª edição do Encontro Internacional de Mulheres Negras Urbanas e Quilombolas, que tem como tema Refletindo Lutas e Conquistas de uma Década. Na programação estão previstas rodas de conversa, oficinas, palestras, atividades culturais, momentos de partilha e espiritualidade, tendo à frente lideranças comunitárias, ativistas e pesquisadoras do Brasil e de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. As participantes vão discutir temas como equidade racial, combate ao racismo estrutural, defesa dos territórios e ampliação de políticas públicas. O encontro conta com representantes dos quilombos Tijuco, Palmares, Jequitibá, Flores, Mulungo, Serra Grande, Rocinha, Nuguaçu, Barriguda e Corcovado, localizados em diferentes estados do país. Neste sábado, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela, as participantes do encontro se unem a milhares de mulheres na Marcha das Mulheres Negras da Bahia, que integra a programação da 14ª edição do Julho das Pretas. A concentração é a partir das 8 da manhã, na Praça da Piedade, de onde as participantes seguirão em caminhada até o Terreiro de Jesus, no Centro Histórico. No encerramento do evento, no domingo, está prevista a apresentação da Carta Compromisso, um documento que simboliza os encaminhamentos de estratégias para os próximos anos, construídos coletivamente ao longo do encontro por mulheres negras do Brasil, da África e da diáspora. Toda a programação será realizada na Associação Protetora dos Desvalidos e na Praça Teresa Batista, que ficam no Pelourinho, além do Hotel Real Classic, na Pituba. Nesta edição do encontro, em Salvador, a coordenação é da Associação Protetora dos Desvalidos. A instituição, fundada em 1832 na Bahia, como Sociedade Protetora dos Desvalidos, por Manuel Vitor Serra, é a mais antiga associação negra regulamentada em funcionamento no Brasil. Nascida em um período de escravização, sua criação foi um ato revolucionário de homens negros, livres, libertos e escravizados, que se uniram em um pacto de solidariedade e resistência. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Madison Euler, muito obrigado. Esta
é a My News VIP FM 90.9. Você vai se acostumando. Agora nós estamos nessa frequência para chacoalhar as cabecinhas dos conformados, para injetar ânimo na cidadania de todo mundo. E assim termino todas as vozes de hoje, fazendo um convite para que você esteja com a gente na próxima segunda-feira. E o Todas as Vozes teve sonoplastia de Wagner Campos. Na produção, antes e no estúdio, Henrico Bezerra. Na direção de imagem, no nosso canal YouTube, Bianca Webster. A direção técnica é de César Fernandes. A direção do canal My News é da jornalista Mara Luque. VIP FM, Paulo Borges e João Elias. Você fica em ótima companhia. Vem aí A Grande Verdade com Aldrin Mazei. E eu volto com vocês na segunda-feira para que você tenha aqui o que não anda ouvindo por aí, é claro. Um ótimo fim de semana para você.